Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade. Você conhece a doutrina espírita? Gostaria de conhecer um pouquinho mais e ajudar a sua divulgação? Participe do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, ligue para o telefone 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje, converso com o Dr. Giancarlo Lucchetti sobre o tema envelhecimento, espiritualidade e saúde. Bom, Dr. Gian, eu gostaria de colocar, de explicar um pouco para o público de casa uma situação que algumas pessoas podem se deparar, na família. Às vezes o idoso, mesmo não estando doente, ele costuma ter uma percepção diferenciada, ver pessoas que não estão no ambiente ou situações que não aconteceram. Por que isso acontece? Essa realmente é uma coisa que a gente está estudando bastante no grupo de estudos em envelhecimento, né? O que nós acreditamos é que esteja relacionado a uma ampliação da consciência. À medida que o idoso se depara com seu falecimento, sua transcendência, ele vai começando a repensar toda a parte material e vai ampliando sua mediunidade. Para isso, com a ampliação da mediunidade, ele acaba por ter uma maior percepção do transcendental. Então ele pode ver pessoas que antes ele não tinha essa percepção. Então isso é uma coisa que ocorre realmente. Isso seria um afloramento da mediunidade? A gente pode explicar como... Então, acreditamos que sim. São hipóteses, né? Mas acreditamos que sim. Porque às vezes o idoso pode ver, pessoas que já desencarnaram, que foram de suas relações ou não, E isso acaba deixando alguns familiares numa situação difícil. Acho que ele está ficando gaga, está vendo coisa que não existe e não é por aí, A gente tem que sempre diferenciar que tem idosos que evoluem com um quadro demencial, no caso, E aí eles podem estar sofrendo de alucinações, Como tem idosos que, por exemplo, quando tem uma infecção, tem o chamado delirium, que é uma condição orgânica que leva a alucinações também. Então, a gente sempre tem que diferenciar. E essa é uma das grandes questões da doutrina espírita com a interface da medicina, como diferenciar isso. O Dr. Alexander, ele chegou a fazer um artigo recentemente tentando diferenciar os quadros mediúnicos de quadros orgânicos mesmo, de alucinações. Então ainda é uma coisa que está bem em debate, Mas nem tudo realmente é só orgânico, é só demencial. Então tem a mediunidade aflorada do idoso, sem dúvida nenhuma. Isso não quer dizer que o idoso está prestes a desencarnar, A gente Sem tem que deixar nenhuma. isso claro, para não sim. criar um susto em casa. E outra coisa, às vezes a gente sabe que tem a visão do leito de morte, Que algumas pessoas, mas isso independente da idade, costumam ver outras pessoas já desencarnadas. Isso acontece com mais frequência no idoso ou não? Eu não tenho dados de literatura a respeito disso. A gente sabe que os estudos em experiências de quase morte são numerosos, Desde estudos em jovens a estudos em mais idosos, mas realmente dados certos para isso eu não tenho para lhe dar. Certo. Bom, e o que a gente pode falar então sobre uma qualidade de vida do idoso, Porque, como a gente colocou, as debilidades visuais, motoras, elas podem prejudicar bastante. Como que as pessoas que estão em volta, os familiares, podem ajudar nesses momentos? Certo. Bom, os familiares devem primeiro tentar sempre deixar o idoso ter a maior funcionalidade possível, ou seja, ter a maior independência possível. Muitas vezes o idoso não consegue, o familiar tem que ajudar. Deve realmente zelar pela parte espiritual do idoso. A gente sabe que os idosos que têm mais espiritualidade possuem uma melhor qualidade de vida. Tanto que um instrumento de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, ele já incorpora uma parte espiritual. Então, uma coisa muito importante é ajudar na espiritualidade também do paciente. Essa espiritualidade independente da sua religião. Independente da crença. Certo. Bom, e como inserir, porque alguns idosos, eles possuem essa relutância. Como conversar, como inserir esses componentes religiosos, não só no dia a dia, e como médico também, Como que você poderia
Dá umas dicas, né, para os profissionais de saúde inserir essa questão de espiritualidade no dia a dia do idoso. Tá. Eu acho que a primeira coisa é não ter medo de abordar esses assuntos. A gente sabe quais pacientes vão ter uma maior aceitabilidade, quais não vão. Uma pesquisa recente que a gente fez aqui em São Paulo demonstrou que 90% dos idosos que estavam em reabilitação, num centro de reabilitação, eles queriam que o médico abordasse esses temas com eles. E 10% dos médicos já haviam abordado. Então a gente vê uma dicotomia muito grande, né? Uma barreira do médico frente a um anseio do idoso, né? Então o modo de abordar é com cuidado, perguntar a religião, perguntar como isso influencia na vida dele, se isso é importante para ele. Obviamente, se o idoso não quiser falar isso, achar que isso não é importante, pode-se perguntar outras coisas. Qual o significado da vida para o idoso? Então, tem outras coisas que dá para se questionar numa consulta médica. E trabalhar, né, a modo até de melhorar esse ponto de vista espiritual, certo? Sim, sem dúvida. Muito bem. E mais uma coisa, Dr. Jean, algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né, de colocar o que é geriatria e o que é gerontologia, que há vários cursos de gerontologia. Você pode explicar para o pessoal de casa essa diferença? Bom, geriatria é a especialidade médica que lida com os idosos com o envelhecimento. Gerontologia é o estudo do idoso, que seria os profissionais de saúde em geral, desde a equipe multidisciplinar, fonoterapia, fisioterapia. Então, a gerontologia ela promove mais um estudo do idoso e a geriatria é a parte médica no cuidar do idoso. Certo. Seria essa a diferença básica. A gerontologia teria um estudo mais abrangente. Mais abrangente, que incluiria toda a equipe de profissionais de saúde também. Certo. Bom, Dr. Jean, nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos logo após o nosso intervalo.